Bom dia, gente linda, beijo do Barba, bênção de Cristo, sejam bem-vindos aí a mais uma publicação aqui no canal Barba Prata, o amor e suas letras. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma questão que me parece fundamental quando a gente fala de amor. Há um texto em João capítulo 3, versículo 30, um texto que está referido na Bíblia, que é um pequeno extrato de uma história muito interessante, que é a história de João Batista. Eu não vou lê-la toda aqui, mas certamente você já deve ter ouvido falar de João Batista, sobretudo de uma ideia que se tem, que as pessoas normalmente falam assim, cortar a cabeça de João Batista, né? Porque de fato ele morreu sendo decapitado. Mas João Batista desenvolveu um trabalho muito importante no que se refere ao amor. E nesse capítulo 3, versículo 30, João Batista diz uma coisa que me parece ser muito interessante. Ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, quando João Batista diz isso, é necessário que ele cresça e que eu diminua, João Batista está fazendo referência a Cristo, que deveria ser a referência de todos aqueles que se dizem cristãos e de tudo aquilo que se diz ou que reivindica para si o título de cristianismo, certo? Não é? Cristo, cristão, cristianismo. E aí João Batista, precursor de Jesus no que se refere a fazer uma transição entre a antiga aliança e a nova, como um precursor de Jesus no sentido de trazer luz ao ápice que deveria ser o advento de Cristo, o nascimento de Cristo, o surgimento, seu ministério e toda a sua trajetória. João Batista ele é levado a fazer essa afirmação: convém que eu diminua e que ele cresça. E essa frase é dita numa situação interessante, porque os discípulos de João tinha seus discípulos, né? João era considerado um profeta, um mestre, um doutrinador, um ensinador, um filósofo, um teólogo, e ele foi procurado pelos seus discípulos, e os seus discípulos disseram: olha, você lembra daquele que você batizou lá no Jordão, que você deu testemunho dele, dizendo que ele era o Messias que estava prometido? Pois é, ele está batizando como você batizava. E aí os discípulos estavam indignados, porque, olha, peraí, chegou agora, já quer sentar na janela? Não é? É bem assim que funciona as nossas estruturas atuais religiosas, né? Chegou agora, já quer sentar na janela? Você já deve ter ouvido, você mais novinho, já deve ter ouvido, você que tem dons, talentos e tal. Aí chega em algum lugar onde você quer desenvolver os seus talentos e alguém diz: pô, peraí, calma, você tem que ficar 2 anos aqui, tem que ficar sentado 1 ano no banco, você tem que ficar, né? Tem que aprender de mim aí uns 3, você ainda tem que comer muito arroz e feijão. É assim que funciona a racionalidade religiosa, e é assim que funciona a lógica do poder, e é assim que funciona a lógica imperialista, e é assim que funciona a lógica religiosa. E os discípulos, então, religiosizados que estavam, me permitam dizer isso, eles estão indignados com Jesus pregando, batizando. Que história é essa? E aí João faz essa declaração maravilhosa, que deveria ser aprendida, difundida, que deveria ser escaneada, postada em todos os meios que fazem referência a algum povo que se diga cristão ou algo que se diga cristianismo. Convém que eu diminua e que ele, Cristo, cresça. É isso que convém a cada um que se diz cristão. O grande problema é que é muito difícil diminuir. Para o homem é muito difícil diminuir. O homem tem a tendência a se engrandecer.
querer mais, a crescer, a se vangloriar, né? A se promover, a se locupletar, evidentemente, a enriquecer às custas de sua fama, né? Das suas curtidas, dos seus seguidores, né? Do seu trabalho, daquilo que produz, daquilo que faz, daquilo que realiza. Então ele alardeia, então ele joga confete no que faz, então ele, sabe, ele promove, ele lança luz, ele joga evidência aos seus próprios atos, às suas ações, às suas capacidades, às suas habilidades. Ele lança luz, como que querendo chamar a atenção para si mesmo. E assim ele vai utilizando muitas vezes o texto bíblico para se autopromover. E aí, ao invés de pregar um Cristo bíblico, ele fica biblicista, mas fica biblicista para proveito próprio. Ou seja, ele usa o texto a seu favor e não a favor da verdade que é Cristo. Eu acho esse talvez o maior equívoco que possa existir nos dias de hoje, e o que muitas vezes afasta pessoas do próprio Cristo, porque Cristo não tinha nada disso. Cristo não tinha nada disso. Há um outro texto muito interessante lá no início da pregação de João Batista, em que ele cita o profeta Isaías e diz assim: voz do que clama no deserto. Ou seja, João Batista se considerava ele sendo a voz do que clama. Quem clama é Cristo. E ele emprestava sua voz a Cristo. E quando Cristo chega e se apresenta, ele reconhece que a voz dele já não era mais necessária, porque a voz que clamava no deserto chegou. Surgiu, apareceu, desceu do céu. Então não precisa mais da voz dele. É muito importante, é mais importante aprender a sair de cena do que entrar em cena. O problema é que muitas vezes as pessoas querem não somente entrar em cena, mas se manter em cena. Sustentar a própria encenação. Sustentar a si mesmo como cena principal e não ao próprio Cristo. E aí João citando, continuando a citar Isaías, diz: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale, olha que coisa linda, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne, quero repetir, toda a carne verá a salvação de Deus. Rapaz, não é mole não, caramba. Um dos lemas da eu me defino como um protestante, não por apoiar a reforma protestante lá do século XVI na sua totalidade, porque estudando um pouquinho, a gente, sob diferentes olhares, pode tecer várias críticas, né? Se você olha com um enfoque sociológico, você vê uma coisa da reforma protestante. Se você olha com um olhar antropológico, você vê outra. Se você olha com um olhar histórico, crítico, você vai ver outra coisa ali, né? Você vai ver manipulação, você vai ver sede de poder. Se por algum motivo Roma se considerava extremamente poderosa, a Alemanha queria destronar mesmo. Os príncipes alemães queriam destronar esse governo romano, não porque consideravam que o governo deveria ir para Cristo, mas porque também queriam dividir o governo com seus príncipes, com a sua monarquia, e evidentemente a burguesia estava muito interessada nessa ideologia toda protestante. A gente sabe disso, estamos cansados de estudar esse negócio, mas não é disso que a gente está falando. A questão, o cerne do protestantismo, para além dos solas, né, daquelas expressões latinas, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, né, soli deo gloria. Para além desses solas, havia uma experiência
de Lutero é fundamental, diz assim, sempre reformando. Portanto, a reforma não podia ser, digamos, um substantivo, deveria ser um verbo no gerúndio, quer dizer, reformando, a ideia de ato contínuo. Nesse sentido, a gente tem que estar sempre olhando para a nossa fé e a razão da nossa fé e aquilo que nós proclamamos como sendo Cristo e reformando, e reinterpretando, e reorientando, redefinindo e reconfigurando, porque a tentação é enorme a mercadejar essa palavra, a vender essa palavra, a tornar essa palavra um instrumento de poder, qual seja o poder de homens e não o poder de Deus. Então, a tentação é enorme através dos séculos, através da história, através dos tempos. E toda vez que alguém tem poder, e toda vez que o poder é dado a um homem, querido, aí pode sair de baixo. Pode sair de baixo, pode ser o melhor dos homens, dá poder e as coisas se perdem. Porque o homem e o poder não se afinam. Não se afinam. Então, uma questão que me parece fundamental é que a gente possa hoje, nos dias atuais, quando a gente se afirma cristão, quando a gente fala de Cristo, a gente precisa pensar numa ideia muito mais profunda e muito mais ampla. Diz, todo vale vai ser aterrado. Toda montanha vai ser nivelada. Ou seja, aquilo que está rebaixado, que está destruído, que está desgastado pelo tempo, Deus vai lá e através de Cristo, Deus nivela, Deus acerta. E tudo aquilo que está ensoberbecido, está cheio, está lotado, está inflado do ponto de vista egóico, né? Também vai ser diminuído. Ou seja, o que Deus propõe é um nivelamento dos homens, colocando-os todos numa mesma condição e numa mesma situação. O que convém é que todo mundo baixe a bola. Esse é o título dessa reflexão de hoje aqui. Convém hoje que todo mundo baixe a bola. Porque hoje todo mundo levanta a bola. E quer crescer, e quer multiplicar, e quer isso, e quer aquilo, e quer grandes templos, e quer grandes estruturas, e grandes infraestruturas. E grandes shows, e grandes eventos, e grandes, grande exposição nas mídias sociais, quando na verdade, gente, o que a gente tem que buscar é outra coisa. O que a gente tem que buscar é a aproximação de Cristo. Quer dizer, aproximação no sentido do mesmo amor, aproximação no sentido de vivenciar, experienciar, experimentar esse conceito para mim que é tão fundamental, que é a empatia, que é esse se colocar no lugar do outro, que é levar as cargas do outro, que é muitas vezes você machucado, tendo que cuidar de outro que está mais machucado que você. Quer dizer, sabe, a parábola da ovelha perdida, que eu já falei aqui e não me canso de abordar, quer dizer, Jesus deixa 99 para trás, para correr atrás de uma. Quer dizer, a igreja hoje faz o contrário, muitas vezes, né? Ela vai atrás de 99 e deixa uma que está ferida e arrebentada. Às vezes ela deixa para lá porque diz assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não quero, não vou me preocupar com isso, vai me dar muito trabalho. Eu vou ter que sair daqui do meu lugar, do meu conforto, do conforto do meu púlpito, do conforto do meu trono particular, do conforto do meu ar-condicionado, da minha igreja, aqui do meu... Eu não vou correr atrás de uma. Fala sério, deixa Deus aí ver o que vai fazer. Mas o fato é que é muito triste, né? É muito triste. A gente precisa resgatar de novo essa experiência cristã como experiência de amor, como uma experiência fraterna, como uma experiência de carinho, de afeto, de olho no olho, de abraço, de aconchego, de afago, de carinho e de conforto. Porque Jesus, quando olhava, eram olhos de compaixão. Porque Jesus, quando abraçava, ele acabava com qualquer estrutura. Jesus, quando beijava de verdade a Vera. Não era como o beijo de Judas, um beijo que entrega, um beijo que trai. Não era como o beijo dessa hoje grande mobilização que há dita evangélica, mas cujo evangelho já não tem mais cruz, cujo evangelho já não tem mais sacrifício,
cujo evangelho já não tem mais sangue do Cordeiro, cujo evangelho é um evangelho muito mais meritório, cujo evangelho virou grande premiação para os ditos santarrões, ou para os ditos, as ditas pessoas especiais, mais iluminadas, né? Quando na verdade, gente, quando a gente chega diante de Cristo, é tudo no mesmo nível. Baixa a bola, querido. Baixa a bola. Baixa a bola. Convém que a gente diminua e que ele cresça sempre. Bem? Muito obrigado por assistir mais uma palavra aqui no canal Barba Prata, o amor e suas letras. E toda vez que você me ver abrindo a boca, saiba, aqui o papo é reto. Valeu. Beijo do Barba. Bênção de Cristo.